Boa noite para quem é da noite e bom dia para quem é do dia. Vamos então a uma nova abordagem, um novo assunto. Antes de iniciar, digo já de antemão que assuntos que demos início em outras orientações terão a sua sequência. Certo? Muito bem. Vamos falar justamente a respeito do ato de despertar. Assunto esse muito divulgado, muito comentado, muito procurado, muito desejado. E também é um assunto muito controverso. Controverso por quê? Porque tem muitas pessoas que estão mundo afora afirmando então estarem despertos, mas nem sequer sabem verdadeiramente o que é estar despertos. Então, vós terão a oportunidade de poder observar, entender o que é, primeiramente, estar desperto e esse desperto, o que acontece? As pessoas muito enganadas estão a respeito desse assunto. É algo que tem feito com que mais e mais seres humanos estejam caminhando em caminhos de ilusão. Caminhos esses que a pessoa sai de uma cela, de uma prisão, para ir para uma outra. É sair, trocar 6 por meia dúzia. Agora, o processo de despertar, então, acontece da seguinte maneira. Quando a pessoa, a um ponto da vida que se encontra, passando por determinadas situações pontuais, importantes, que são divisores de água na sua própria caminhada, na sua própria vida, então surge a oportunidade do despertar. Porque a palavra em si já explica bem o que acontece. Despertar significa que boa parte ou a maioria da humanidade está dormindo, está vivendo algo, uma utopia, um sonho, mas um sonho não no sentido que vós estão acostumados a entender. Porque quando alguém fala, vós tem um sonho na vida, eu tenho um sonho em me tornar médico, eu tenho um sonho em me tornar engenheiro, eu tenho um sonho em me tornar médico, eu tenho um sonho em me casar. Então, não estou falando desse tipo de sonho, estou falando do sonho na situação precisa e objetiva de que quando vós deitam nas suas camas, quando vós deitam então para descansar esse corpo físico, que vós adormecem, e daí vós tem sonhos. Muitas das vezes esse sonho não se lembra, muitas das vezes esse sonho é atribulado, é confuso, muitas das vezes esses sonhos são até chamados de pesadelos, devido então à intensidade que está acontecendo nesse estado de descanso. Então, falamos a respeito do despertar, utilizando dessa palavra como uma alegoria para em toda e qualquer pessoa que esteja mergulhado nas trevas da ignorância. Trevas da ignorância é essa que já vem todos nós, os guardiões
estamos sempre, mais e mais vezes, orientando, alertando a respeito dessas trevas da ignorância, que são causadoras de todos os desequilíbrios que vós podem encontrar em cima da Terra, tudo aquilo que traz sofrimento, tudo aquilo que traz ansiedade, preocupações, insatisfações, colocam o ser humano em uma situação de sobrevivência. Quando a pessoa, em um determinado ponto da vida, ele para e levanta o questionamento: por que eu estou passando o que estou passando? Mas quando eu digo para, ele para com tudo. É um momento. Não é que ele vai parar, deixar de trabalhar, ele vai deixar de cuidar da família. Não, não é a respeito disso. É um momento que a pessoa se encontra só, consigo mesmo, e daí ele levanta esse questionamento, mas levanta esse questionamento de uma maneira, de uma forma, que todo o seu sofrimento, a sua insatisfação, suas frustrações, suas limitações, vêm à tona. E essa pessoa, naquele momento, inicia o questionamento. Porque se eu estou trabalhando, por que então eu não consigo vencer? Por que eu não consigo ganhar mais dinheiro? Por que eu não consigo novas oportunidades? Por que os caminhos sempre estão fechados? Por que eu inicio algo de uma forma boa, de uma forma adequada, e esse algo, essa oportunidade, não dá sequência? Ela se encerra. Acontece algo no meio do caminho que faz com que isso não vá para frente. A pessoa se questiona: por que, se eu não fumo, eu não bebo, eu não perco noite de sono, por que estou doente? Por que surgiu determinada doença? Por que eu fui traído? Por que perdi minha companheira? Por que eu perdi um filho? Por que eu perdi um ente querido? Por que eu perdi aquele amigo? Por que o meu negócio fechou? Por que todo mundo consegue e eu não consigo? Esse questionamento, essas questões, que podem ser muitas outras, não são só essas, para que vós tenha parâmetro de entendimento, de uma forma profunda, de uma forma a ponto de chegar aos lineares daquilo que possa ser uma revolta. Revolta essa que a pessoa então não admite mais permanecer ou viver da forma que vem vivendo. Muitas das vezes, muitas pessoas já vimos até mesmo dizerem palavras extremas. Eu prefiro que o meu divino Pai, o Todo-Poderoso, encerre a minha vida se for para eu continuar a viver assim. Nesse momento, aquilo que é a espiritualidade como um todo vê a oportunidade necessária para então começar a direcionar a essa pessoa condições no seu corpo físico, no seu mental concreto, na sua mente física, informações para que a pessoa comece então a entender. Essa pessoa só irá entender se ele
começar a observar o que está acontecendo em torno dele, o que vem acontecendo durante a vida toda, padrões que se repetem, a ponto de muitas pessoas, quando têm certas oportunidades, seja relacionamento amoroso, oportunidade de trabalho, quando surge aquilo, a pessoa já dá a própria sentença: ah, não vou nem tentar, porque já vai dar errado. Sempre deu. Eu não tenho sorte, eu sou azarado, eu estou amaldiçoado, isso é o karma, isso é castigo divino, isso é praga de mãe, isso é praga de madrinha, isso foi trabalho, alguém fez magia negra para mim, isso é obra do diabo, isso é obra do demônio. A pessoa está com tudo isso na cabeça. Agora, cada um de vós vai, nesse ponto, falar: sim, mas isso acontece com todo mundo, em vários momentos da vida. Exato. Às vezes, várias vezes na semana isso pode acontecer. Provocar aquilo que seja essa bendita dessa revolta. Só que ao contrário das demais vezes, a pessoa que então tem a oportunidade de poder estar manifestando aquilo que é o início de um processo de despertar, então o que acontece? Essa pessoa passa a não mais admitir estar daquela forma. Ele procura, ele começa a virar a face dele para um outro lado. Ele começa a procurar respostas. Sempre procurou, mas antes a pessoa estava tão empenhado naquilo que é o seu trabalho, naquilo que são os seus compromissos, naquilo que é a corrida de cada um em cima dessa terra pelos prazeres e o afastamento da dor, que não sobrava tempo nem energia para poder observar o que estava se passando à sua volta. Aí é onde o suporte que vem da espiritualidade começa a acontecer. Por quê? Porque é o momento que a pessoa abre uma porta essa que só se abre de dentro para fora, não pode ser aberta de fora para dentro. Isso significa que é uma abertura que a pessoa dá em primeiro lugar. Até então, a busca desesperada pelos prazeres e o afastamento das dores, sempre estiveram em primeiro lugar. Quando eu menciono dos prazeres, dentro desse pacote tem muito, tem o dinheiro, tem o poder, tem a influência, reconhecimento, aplausos, a pessoa ser aceito em determinados meios, a pessoa ser bonito, a pessoa se tornar atraente, se tornar conquistador, a pessoa se tornar uma pessoa importante, influente, poderoso. Afastamento da dor está ligado a toda a situação ao contrário, as dificuldades de viver em uma condição muito pobre, muitas das vezes beirando a miserabilidade, de não ser amado, de não ter ninguém que goste dele, que esteja do seu lado. As pessoas procuram fugir da condição de não ser aceito em determinados meios, determinados grupos.
corrida atrás dos prazeres para o afastamento das dores. Lá atrás, então, cada momento que a pessoa se vê, põe a mão no bolso, não encontra dinheiro, a pessoa tem uma pessoa que ela goste, daí essa pessoa, então, nada ali acontece. A pessoa vai acreditando em desculpas, vai criando desculpas. E acreditando em desculpas, desculpas essas que vêm de outras demais pessoas, através de conselhos, através de achismo, através de opiniões. Então, algumas pessoas, que são essas poucas, não são muitas, chega a um determinado momento que ele não aguenta mais, que é o momento de levantar esse questionamento, que é onde vai colocar essa posição que se encontra nessa caminhada da vida, que coloca em primeiro lugar aquilo que seja ele próprio, e depois nos demais lugares a corrida pelos prazeres e o afastamento da dor. As coisas do dia a dia. Não que as coisas do dia a dia não sejam importantes. São importantes, porém mais importante é cada um de vós. Porque é certo, é confirmado que o ser humano constrói a realidade que está vivendo. Então, se ele começa da onde se tem que começar, que é ele mesmo, é onde começará a surgir as oportunidades para que a pessoa saia da lama pela qual está coberto até o pescoço, ou muitas vezes quase a cabeça inteira. Quando a pessoa se põe em primeiro lugar, quando põe em primeiro lugar aquilo que é mais importante, que é obter verdadeiramente, mais do que qualquer outra coisa, as respostas, se abre, a pessoa dá abertura, ele começa a abrir essa porta dele mesmo. E aí é onde a espiritualidade está sempre preparada para poder então ir soltando porções de respostas para essa pessoa, que chegarão através do quê? Se a pessoa vai em uma igreja, ele vai começar a identificar determinadas frases, determinados capítulos, versículos, que ele vai ter aquela correspondência com aquilo que está sendo dito. Só que, ao contrário de todas as outras vezes que ele já esteve em contato com a mesma oportunidade de estar sendo lido, comentado, aquilo que seja um capítulo, um versículo de uma escritura sagrada, lá atrás ele estava mais preocupado em olhar para a moça bonita que estava do lado, se o pastor estava com a gravata, né, bem ajeitada, na conta que ele estava devendo em casa. Ele estava ali distraído. Tinha o propósito de estar ali para encontrar respostas, mas esse propósito estava em último plano. Quando a pessoa toma essa atitude, a coisa é ao contrário. O primeiro plano está ela. Aí onde começa então a chegar respostas. A pessoa passa, ele se permite conduzir, direcionar, orientar para as respostas que tanto busca. Porque dessa forma que está acontecendo é verdadeira, não é ilusória. Isso é o aprender pela dor. O aprender pelo amor
é diferente. A pessoa tem em seus semelhantes em cima da terra os seus melhores professores. Toda e qualquer pessoa à sua volta está colocando em prática, em ato, todo tipo de situação. Tem uns que estão roubando, tem outros que estão traindo, tem outros que estão casando, tem outros que estão tendo filhos, tem outros que perderam filho, tem outros que perderam pai, tem uns que abriram um comércio, outros o fecharam. Uns estão mantendo uma família apenas com um trabalho. Outros têm 3 trabalhos, mas não conseguem sustentar a família. As situações são muitas. Tem lá o vizinho que fofoca, tem lá o amigo no trabalho que inveja. E essas pessoas estão passando, estão tendo um retorno desse plantio que estão fazendo no seu dia a dia. Para um bom entendedor, para um bom observador, quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, começará a observar quando oportunidades iguais ou semelhantes se apresentam na sua vida, para que quando vós tem oportunidade de roubar, de trair, de poder ofender, de poder fofocar, de poder manipular, de poder viver uma vida desenfreada. Quais os resultados que aquelas pessoas elas tiveram? Quais os frutos? Qual a colheita? Como vive aquelas pessoas? Elas são saudáveis? Elas vivem em paz? Elas têm harmonia? Elas têm fartura? Elas têm abundância? Elas têm prosperidade? Elas manifestam a fé? A família verdadeiramente, fora aquela fachada que todo mundo está demonstrando que é uma ilusão, é uma mentira, as pessoas estão rindo nesses retratos, nessas postagens, mas estão perdendo noites de sono, chorando, reclamando, sofrendo lá. O aprender pelo amor tem isso, que é observar os exemplos, e quando então essas situações se apresentam no seu caminho, vai sabendo o resultado de tantos que optaram em seguir um determinado caminho, obviamente, vós, como ser inteligente que é, optará em seguir o outro caminho. Por quê? Porque o resultado será o outro. Se a pessoa lá quebrou a cara, sofreu, foi agredido, foi humilhado porque ele tomou determinada atitude, se vós escolher o outro caminho, oposto daquilo que aquela pessoa escolheu, para vós que está observando, então vós não vai passar aquela situação. Porém, a maioria das pessoas optam em poder aprender pela dor, porque batem no peito e diz: eu sou diferente, eu posso, eu tenho fé, o Deus que eu acredito é mais forte do que qualquer coisa. E muitos outros jeitos, muitos outros termos são utilizados. Eu jamais vou fumar, eu jamais vou trair, eu jamais olhei para o lado. Todas estão se enganando, mentindo para si mesmo, tapando o sol com a peneira. E daí quando a pessoa começa a agir, que ele faz essa retrospectiva, ele faz essa introspecção, ele faz essa meditação, ele é honesto para consigo mesmo, então ele para de tapar o sol com a peneira e assume as suas responsabilidades, os seus deslizes. Não, eu fui mentiroso mesmo, eu ali poderia ter sido mais honesto, eu poderia ter
né, fechado a minha boca, em vez de eu falar bobeira, ou manipular alguém, ou fazer uma fofoca, eu poderia estar cuidando da minha vida, do meu caminho, porque se eu não tenho resultado, é porque eu estou perdendo tempo falando demais da vida dos outros, cuidando demais da vida dos outros e não sobra tempo para eu cuidar da minha. Ah, muito bem, seu tranca-ruas. E onde está o processo do despertar? É justamente esse é o primeiro passo para o despertar. Ah, então a pessoa que começa a enxergar, que enxergou isso, ele não despertou? Não, não despertou. Isso é o primeiro passo para despertar. É o primeiro passo. Tem muita gente por aí que começa a observar as coisas que estão escancaradas, sempre estiveram, na face de cada um em cima da terra, encarnado ou que esteja desencarnado, mas as pessoas preferem seguir a boiada, seguir a manada, seguir grupos, seguir ideologias, seguir política, seguir religiões, se tornarem religiosos, seguirem ali dogmas e doutrinas, que o bem da verdade nem seguir não segue, porque dentro daquilo que são dogmas e doutrinas tem regras precisas, específicas, claras a serem seguidas. Tem mandamentos. Não chamar então o santo nome de Deus em vão. As pessoas durante o dia é uma banalidade, porque as pessoas estão a toda hora, a todo momento, então chamando aquilo que seja esse suposto nome desse suposto Deus. Honre teu pai e tua mãe. A maioria tem honrado. Lembramos que honrar pai e mãe não é simplesmente abaixar a cabeça e estar dizendo sim senhor, não senhora. Cada um tem a sua inteligência. O respeito, a consideração, a verdade, a honestidade tem que existir para com os seus genitores, para com os seus pais. Se tem algo que vós não concorda, vós deve sentar e dialogar. Ah, mas eles não aceitam o que eu digo. Muito bem, então se eles não estão aceitando, vós tem que parar e meditar por um pouco sobre aquilo. Se em cima da sua meditação vós identificou que eles estão errados, então mesmo assim vós deve calar. Invista em si mesmo, comece a trabalhar, comece a ser autossuficiente, e daí quando vós estiver embaixo do seu teto, mesmo que esse seja alugado, emprestado, aí vós começa a colocar em ato aquilo que são suas regras. Enquanto vós estiver embaixo do teto dos seus pais ou de responsáveis, avós, tios, vós tem que seguir as regras daquela casa, que por mais que possa ou estejam erradas, equivocadas, iludidas, mas são regras a serem respeitadas. Se vós preza por um bom convívio, então vós tem que dançar conforme a música. Não desejar a mulher do próximo. Quem nunca desejou, né? Porque não desejar a mulher do próximo. Mas veja, quando falar a mulher do próximo, isso também serve ao contrário, né? Não deseja o homem do próximo. As pessoas estão verdadeiramente cumprindo todas essas regras? Não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, que é não apontar o dedo, não tirar conclusões premeditadas, precipitadas. Estou dizendo tudo isso para que vós possa ter essa honestidade para consigo mesmo. Por quê? Porque as pessoas têm mais e mais se enganado. Por isso que a situação de dogmas e doutrinas acabam que estão ali, são alicerces,
são pilares importantes que estão enraizados em meio dos conceitos sociais, que todo mundo está permeando, ou tem que permear, porque tem que estar no trabalho, porque tem que estar no estudo, porque tem que estar no curso, porque tem que estar, né, frequenta aquela religião, aquela outra, vai a um passeio, vai a um lugar, vai em outro país, a pessoa tem que estar conforme as regras, porque se ele está fora das regras, ele vem punido. Então as pessoas mascaram, porque boa parte das pessoas são atraídos, como a maioria é atraído por tudo aquilo que é corrupto, por tudo aquilo que é ilícito, por tudo aquilo que tem a palavra proibido, o ser humano é instigado a estar ali envolvido. Isso não é um apontar de dedos, isso é o que está acontecendo. Agora, não, de muito tempo. Quando eu falo muito tempo, nós estamos falando de milênios. Então, a falta dessa sinceridade para consigo mesmo, para com a sua divina essência, que não seja para com esse seu personagem, que é esse homem, essa mulher que tem esse nome, que nasceu de tal família, que tem tal família, ou que trabalha em tal lugar. Estou falando para consigo mesmo, para a sua divina essência, quer queira ou quer não, vós é um espírito habitando dentro de um corpo. Quando a pessoa dá esse primeiro passo, é só o primeiro passo. Ah, mas nossa, isso é só o primeiro passo? Tantas coisas que vós falou, seu Tranca-Rua, é muito difícil. E aquilo que cada um de vós está vivendo é fácil? Tem sido fácil? Colocar a mão no bolso e não ter o dinheiro? Tem sido fácil ver os seus filhos não poderem comer aquilo que precisam comer? Vestir aquilo que precisam vestir? Não poder ter dinheiro para comprar um remédio, ou para procurar uma ajuda especializada, um médico adequado para tratar, para fazer um tratamento. Muito de vós, diga aí aquilo que, se eu estou falando alguma mentira, vós podem depois dizer aí naquilo que todo mundo tem a oportunidade de deixar ali os seus pensamentos, ali as suas ideias a respeito do que é passado aqui. Se o que eu vou falar aqui é mentira, vós que tem um trabalho, quando vós está mal, vós fica doente, ou vós se machucou mesmo, lá nesse trabalho, então vós vai a um médico, vós pega uma licença de 1, 2, 3, às vezes 5 dias, depende da situação que está acontecendo. E daí, aonde vós vão, esse médico então vai passar, olha, vós tem que fazer um tratamento. Então vós vai tomar esse remédio durante 7 dias, durante 15 dias, vós vai fazer esse outro tratamento, vós vai descansar, vós vai parar de beber bebida alcoólica, vós vai procurar não comer essas comidas pesadas, vós esteja descansando, não faça esforço. A maioria de vós começa então, por quê? O afastamento da dor, todo mundo quer fugir da dor, ninguém quer a dor. Então essa pessoa começa a tomar esse remédio, quando ele se sente melhor, ele já para o remédio. Se ele tem que ficar descansando por 15 dias, ele não fica. Por quê? Porque se ele ficar 15 dias descansando em casa, ele vai perder o serviço. Ou não é assim que acontece? Para a maioria. Então a pessoa não vai
Ele não pode, porque ele precisa, né? Ele precisa do trabalho, ele precisa do fruto daquele trabalho que é o dinheiro para poder honrar ou tentar honrar com seus compromissos. Mesmo que esse honrar com o compromisso tenha sempre sido, boa parte das pessoas, tirar a vela de um santo para cobrir o outro. Ah, mas isso é normal em cima da terra. E sim, esse é onde está o problema, porque esse normal, de normal não tem nada. Esse é um normal que está implantado na mente de cada um de vós. Vós aprenderam, vós foram orientados, vós foram programados para aceitar que isso é normal. Só que chegou um momento que depois, após tanto sofrimento, tanta limitação, tanta humilhação, e vós não aguentam mais. Então é hora de se tomar atitude. Nessa tomar atitude surgem esses passos. Então boa parte de vós estão todos os dias fazendo aquilo que não querem fazer, mas fazem porque é necessário. Se vós não fizer, vós não ganham dinheiro. Se vós não fizer, vós não conquista a mulher amada. Se vós não se vestir de tal forma, vós não conquista o homem amado. Se vós não fizer de tal forma, vós não permanece dentro daquela casa, daquele ambiente, daquele trabalho, daquele meio social, daquele grupo de amigos. Para estar naquele grupo de amigos, vós tem que escolher o lado A ou o lado B. Se vós é do lado B, vós não vai estar lá no lado A, porque eles não vão aceitar. Vós está sempre ali sendo obrigado, veja essa palavra, obrigado, a escolher e fazer coisas que vós não quer fazer. Às vezes a pessoa não gosta de beber, ele começa a beber porque é um caminho para ele chegar àquilo que ele pretende, que é uma ilusão. Por quê? Porque se ele tem que beber para tomar determinada atitude, significa que falta coragem. E a bebida, ele faz o uso da bebida para então ele ter essa coragem de falar o que ele quer, de chegar em quem ele quer chegar, de soltar de dentro dele aquilo que está reprimido, porque se ele não estiver bêbado, não tem uma desculpa para ele estar xingando ou falando determinadas verdades. Ele vai ter a desculpa: olha, eu fiz isso porque eu estava bêbado, eu fiz isso porque eu estava nervoso, eu fiz isso porque eu tive um dia ruim. Cada um, através das reações, põe para fora aquilo que está repleto por dentro, repleto dessas programações. Por isso que lá, em certos conceitos orientais, de certas filosofias, se diz que vós está com a xícara cheia, a caneca cheia, vós tem que esvaziar, tirar tudo aquilo que não presta para então que entre aquilo que é verdadeiro. Porque o que é verdadeiro é durável. Não é só um momento, não é só uma hora, 2 horas, um dia ou uma semana. Não, isso permanece. Mas para as pessoas irem para dar o segundo passo nesse processo de despertar, as pessoas veem que o que eles têm que pagar é um preço muito alto. É abrir mão da pornografia, é abrir mão ali, né, de ser mulherengo, é abrir mão, né, é a moça abrir mão de ter ali a vida toda desregrada, toda, né, desencaminhada naquilo que é a sexualidade, nos seus próprios valores. Então tem muita coisa envolvido. Essas coisas estão envolvidas o quê? Em prazeres. Prazeres ligados aos clamores do corpo físico. Para comer o que é gostoso, para beber a bebida, né, que entorpece a mente. A principal dificuldade da humanidade encarnada é assumir os seus próprios erros, os seus próprios deslizes. Já falamos incontáveis vezes, entendam
que errar está dentro da normalidade. É algo esperado. Agora, permanecer no erro, dar murro em ponto de faca, é o que não convém, porque o dar murro em ponto de faca vai fazer com que vós acabem sem dedos. Essa alegoria de ficar sem dedos é ficar sem o quê? Sem dinheiro, sem amor, sem as coisas que vós estão procurando correr para não perder. Qual é o segundo passo no processo de despertar? É manter a sua personalidade, aquilo que vós é. Se vós entrou em algum grupo de amigos, em algum grupo de jogo, pertence a algum meio, e vós teve que então se vestir de uma forma exata para estar ali com aquelas pessoas. Passou a ter que fazer ou tomar atitudes tais que não correspondem com o seu querer, para então ser favorecido em tal ambiente. Entendam que as pessoas têm que aceitar cada um de vós como vós verdadeiramente são. Se vós frequentam um grupo de amigos, esse grupo de amigos então todo fim de semana sai para beber bebida alcoólica, cerveja, uísque, vodka, conhaque, todos estão bebendo. Vós pode sair com eles? Pode. O que é manter aquilo que vós é verdadeiramente? Se vós não gosta daquela bebida e vós está com vontade de tomar água, então todo mundo pede, eu quero uma cerveja, eu quero um uísque, eu quero um conhaque. Quando chega na sua vez, eu quero água. Todo mundo vai olhar, arregalar o olho. Água? Água vós bebe em casa? Todo mundo aqui está bebendo. Bebida de homem é isso. Mulher que é mulher, bebe. Mulher que é mulher, está abrindo as pernas para a oportunidade, não deixa a oportunidade passar. Se vós acham que eu estou usando termos bem agressivos, muitas das vezes é necessário um tratamento de choque para que a pessoa se situe. Não. Se vós está ali, e se vós que é mulher e tem amigas que falam, olha, né, vós quer ser como eu, vós quer ter os homens mais bonitos, então eu não deixo passar. Eu uso dos artifícios que eu tenho no meu corpo, que atrai os homens. Então, eu utilizo desse veículo. Se para vós vós não se sente bem, vós tem que falar muito bem. Então, siga aquilo que é o seu caminho. Se alguém se interessar por mim, eu quero que se interesse de verdade. Pode sim, obviamente, terá aquilo que é atração física, mas não vai ser dessa forma. Eu não vou sair me deitando com Deus e o mundo. Por quê? Porque eu tenho meus valores. O que vós faz da sua vida, o problema é seu. Vós é livre para fazer. Agora não pretenda que eu tenha que fazer o que vós quer que eu faça, porque se eu não fizer, vós não é minha amiga. Ou vós não é meu amigo. É sempre essa conversa. Então, manter essa personalidade é o segundo passo. As pessoas têm que passar a aceitar vós como são. Ah, mas aí eu não vou mais poder estar naquele grupo. Muito bem, mas o que aquele grupo tem te proporcionado a não ser sofrimento? Adianta vós estar num grupo de pessoas ricas, vós não sendo rico? Vós ali gastando aquilo que vós não tem para estar comprando uma camisa, um sapato, ou pagando determinada bebida, ou a entrada em um local, vós está ali e depois o resto da semana vós almoça, mas não janta, porque não tem, porque vós gastou o dinheiro, porque vós não é rico.
Agora, para eles não tem problema, porque para eles não vai ter falta. É isso que eu estou dizendo, é uma ilusão. E não estou dizendo que o ser rico é uma maldição ou está ligado a coisas do mal. Não. Estamos falando sobre coisas pontuais. Então, manter essa personalidade, as pessoas têm que respeitar aquilo que é o seu querer. Mas tem que ser respeitado por aquilo que é. Se esses locais, então, não te aceitam, muito bem. Só vai fazer bem para vós estar longe desses lugares, que está te iludindo, está te colocando no fundo do poço. Se alguém lhe faz um convite, olha, vamos ali, vamos roubar. Aquela pessoa já foi presa várias vezes. Para ele ir lá para a cadeia não tem nenhum problema. Lembre-se que a pessoa que se lasca, ele nunca quer ficar lascado sozinho. Isso vale para todos os campos da vida. E não me venham com essa situação, seu tranca-rua, vai estar sendo preconceituoso falando da pessoa que já teve preso. Não, porque tem pessoas que já cometeram seus deslizes, mas se regeneraram. É poucos? São poucos? São. São poucos, mas existem os que realmente hoje são honestos, ou realmente hoje têm suas casas, realmente hoje estão mantendo suas famílias. Infelizmente, para essas poucas pessoas, eles sofrem o preconceito de um erro que eles cometeram lá atrás. Por quê? Porque a sociedade é preconceituosa, aponta o dedo. Porque se formos falar em situação de roubo, boa parte da humanidade deveria ser presa, então. Porque o que tem de gente cometendo roubo por aí, de formas explícitas, de formas veladas, mas que todo mundo sabe. Mesmo pessoas que dizem que são honestas, mesmo pessoas que estão dizendo que são pessoas humildes, que são pessoas ali que têm Deus do seu lado, que vão lá na feira, compra aquilo que é a fruta, dá um valor, recebe um troco errado a mais e pega e fica quieto, finge que não vê, coloca o dinheiro no bolso, não sabe que aquele dinheiro a mais que veio, que foi dado a ele de engano, é o que faz aquela pessoa sobreviver. E isso não é um roubo? É claro que é. Podemos ficar falando de muitas situações. Não é para criticar, isso é para clarear as vossas ideias, para que vós saibam como é esse processo. Esse processo não tem essa coisa fantasiosa, essa utopia de que vós vai pegar, vai sentar em posição de lótus aos pés de uma cachoeira ou então em um gramado verde, vai fechar os seus olhos, vai começar então a pronunciar um mantra e daí a sua mente vai silenciar e vós então se iluminará, vós então estará desperto. Bobagem? Ah, não é bobagem, porque já fizeram. Pois é. É um em meio a milhões e milhões. Porque depende de uma série de fatores. Fatores esses, por exemplo, que estamos abordando aqui, a respeito desses passos. Para, então, despertar. Isso são processos de um despertar. Não é que quando a pessoa chega nisso, ele já despertou. Então, o segundo passo é esse. É ele, a partir daquele momento, ele fala, bom, as pessoas, então, têm que me ver como verdadeiramente sou. Não gosto de bebida. Tem um amigo seu
que até então fumava do seu lado e vós não gosta do cheiro do cigarro, mas vós estava ali para não chateá-lo, porque às vezes ele estava ali pagando uma bebida, às vezes ele pagou a entrada, às vezes ele é irmão da moça que vós quer namorar, ou o moço que vós quer namorar, ou então ele trabalha em um lugar que ele pode te favorecer, então vai estar respirando a fumaça do cigarro porque vós não quer passar nem perto de poder ofendê-lo. Para demonstrar o quanto vós é bonzinho, quanto vós, né, é maleável. Não, não é maleável. Se vós não gosta, a partir daquele momento, vai chegar e fala, olha fulano, né, passe para o outro lado da mesa, porque essa fumaça me está fazendo mal. Claro, isso sem atrito. Conversa, diálogo. Se a pessoa falar, a voz é muito cheio de frescura, né? A voz ali antes, por que antes voz não falava nada? Agora a voz está falando? O que está acontecendo? Está acontecendo que antes, então até um certo ponto eu tolerei essa situação, agora não cabe mais eu ficar passando por isso. Então vai siga o seu caminho, não quero olhar mais na sua... Muito bem, então vai segue seu caminho, porque vós precisa que esteja do seu lado, que permaneça no seu caminho, pessoas que agreguem, não pessoas que venham a agregar aquilo que te destrói, aquilo que te mina, aquilo que acaba com o dinheiro no seu bolso, aquilo que acaba com a sua moral, aquilo que acaba com o seu caráter, aquilo que destrói a sua família. Vós está vivendo um relacionamento e vós não gosta mais da sua companheira, vós não gosta mais do seu companheiro, e vós está começando a ter interesse por fulano ou por Beltrano. Antes de acontecer alguma coisa, se vós quer manter aquilo que é a sua honestidade, aquilo que é essa sua manifestação, essa sua busca, então o que vós faz? Vós chega na pessoa e fala, olha, acho melhor então que vós siga o seu caminho, eu sigo o meu caminho. Por quê? Porque eu não gosto mais de vós, eu até gosto, tenho respeito, tenho consideração por vós, né? Foi bom enquanto durou, mas eu já, né, não quero mais. Por quê? Porque eu estou sofrendo, porque, né, antes de eu começar a agir com falsidade, dizer que eu te amo e depois eu não te amo, então não quero que isso venha atrapalhar muitas coisas boas que vivemos. Vós está gostando de outra, vós está gostando de outro, e daí? Isso aí é uma outra situação. Porque as pessoas estão falando, sempre criticando quem trai. Porque quem traiu é vagabundo, porque quem traiu lá é a prostituta. Mas quando alguém chega e expõe e fala a verdade, fala, olha, eu não quero mais, antes de acontecer alguma coisa, né? Então vamos encerrar por aqui, que daí então não acontece nenhuma falta de respeito, nenhuma falta de consideração, né? É em respeito a vós, em consideração a vós que eu estou então, né, propondo esse encerramento de relacionamento. Aí a pessoa é criticado também. Então fica naquela situação entre a cruz e a espada. A maioria, já que vai falar do mesmo jeito, então eu continuo. Outras pessoas vão continuar para não, por exemplo, homens vão continuar ainda com a sua companheira. Por quê? Porque durante uma vida construíram um alicerce nessa família. Estou falando de bens, de imóveis, de terra, de dinheiro. E daí, se ele separar, então parte, vai para aquela mulher. Então ele não quer perder a condição que ele se encontra de estabilidade. Então ele permanece nessa mentira. Veja, é tanta situação que mantém as pessoas em certos pesadelos, dormindo, tapando o sol com a peneira.
vamos dar sequência naquilo que é os passos seguintes para o despertar. Mas vamos lá. A pessoa, quando desperta, o que mudou na vida prática, no dia a dia, lá no trabalho, no relacionamento, nas suas ações, nas suas intenções, nas suas reações, no seu campo vibratório, no seu campo magnético? O que mudou de antes para o agora, quando a pessoa está desperto, verdadeiramente desperto? Aquilo que a pessoa fala, ele está vivendo. É a primeira coisa. Ele não está como a maioria das pessoas estão falando tantas coisas bonitas por aí, mas é só da boca para fora, porque as pessoas que estão falando tudo isso não estão vivendo, não estão em correspondência com aquilo que estão dizendo, com aquilo que estão pregando. O desperto, o que ele fala, ele vive, ele experiencia. O desperto não tem mais atrito para com o seu semelhante. Se alguém chega para ofendê-lo, ele sabe a condição que esse seu semelhante, em desequilíbrio, em sofrimento, em tristeza, por vingança, então está chegando para tentar fazer da vida dele o inferno que o outro está vivendo. Então, ele não tem atrito, ele não alimenta a fogueira contrária. Porque se a pessoa chegar e xingar, criticar, humilhar essa pessoa, o desperto ele para, enquanto a pessoa está falando, ele pensa, eu sou irresponsável? Eu sou isso que ele está dizendo? Ele é verdadeiro para consigo mesmo. Não, isso que ele está dizendo eu não faço. Então por que eu devo retrucar? Se o que ele está falando não tem fundamento. Então a pessoa simplesmente não diz nada. Ele não tem que se justificar. Ele não tem que falar alto. Ele não tem que impor para que as outras pessoas, porque senão o que as outras pessoas vão falar? Entenda, as outras pessoas não pagam as suas contas. As outras pessoas não vão resolver o problema do seu relacionamento. As outras pessoas não vão lhe acudir, não vão lhe comprar remédio. A não ser que vós vá pedir, implorar, muitas vezes de joelho para poder ser ajudado. Então, por que a pessoa vai se preocupar com o que as pessoas estão achando ou deixando de achar? Afinal de contas, é só um achismo. As pessoas não sabem nada da verdadeira vida desse desperto, dessa pessoa que despertou. O desperto, ele não tem preconceito e intolerância. Se ele despertou e ele viu que lá dentro dos dogmas e doutrinas, dentro de uma determinada religião, a sua mãe, o seu tio, o seu irmão, ou mesmo a sua companheira, namorada, está sendo enganada, ele não está ali para ser o salvador. Ele não está ali para apontar o dedo para ser o juiz. Ele respeita. No limite, ele pode abordar em determinados momentos alguma conversa, algum diálogo, levantar algumas questões para que então essa pessoa, por conta própria, medite a respeito. Ele não vai impor, olha, se vós quiser ficar comigo, vós tem que abandonar aquela religião ali. Se vós quer ficar comigo, vós não usa mais saia curta. Se vós quer ficar comigo, vós tem que dar as costas para o seu pai e sua mãe. Não tem imposições. A pessoa já está liberto, já está acima disso tudo. Isso é a pessoa desperta. Essa pessoa desperta, então, ele não critica o sagrado de ninguém. Se ele decide ou está por finalidade de continuar manifestando aquilo que é o colocar em ato esse personagem, e ele escolhe ali por afinidade, porque ele se sente bem estar em uma religião, se alguém de outra religião chega para esse desperto e diz, olha, eu tenho algo para lhe falar,
ele não dá as costas, porque simplesmente aquela pessoa da outra religião não é da dele. Ele está dentro da religião, mas a religião não está dentro dele. O que está dentro dele é a conexão com o sagrado. Para ele não importa se o pastor é uma má pessoa, se o pai de santo está sendo ali carrasco. Ele está ali pelo sagrado. As pessoas que estão ali entre o sagrado e ele, para ele não interessa. Cada qual está seguindo o seu caminho. Ele estará sim, se alguém pede ajuda, então ele procurará ajudar. Ajudar não também, para o desperto, já não é mais carregar nas costas. Não importa se é um tio, um irmão, não importa. Ajudar é uma coisa. Terminar de afundar aquela pessoa é outra. Porque determinadas ou supostas ajudas, que são consideradas ajudas, nada mais são do que pisar na cabeça e terminar de afundar a pessoa na lama. Porque a verdadeira ajuda é vós dar condições para que essa pessoa que está ali caída possa levantar e seguir o seu caminho. Isso tudo desperto está manifestando. Se ele vê a vizinha ou o vizinho que é casado em um determinado lugar, se engraçando ou traindo lá fora, ele não vai olhar e apontar o dedo ou querer tirar vantagem em cima daquilo. Não, ele olha e daí ele observa aquilo que será o resultado disso tudo. Ele não vai correr lá para chegar para os outros amigos, olha, vós sabe lá o fulano, ou para os outros vizinhos, sabe lá o vizinho, vós sabe o que eu vi ele fazendo? Ou muitas vezes vai chegar lá para a vizinha atraída e falar, olha, eu tenho algo importante, seríssimo a respeito do seu companheiro. Ele estava lhe traindo lá. Ah, com quem? Aonde? Vós quer saber mais? O que eu vou ganhar em troca? Já que ele estava lhe traindo, né? Então vós pode também dar o troco. Então a pessoa também pode utilizar isso de má fé. Tem muito disso acontecendo. Tem muito disso acontecendo. O desperto, ele não vai se meter nesse tipo de situação. Ele está em meio a todas essas situações, mas separado ao mesmo tempo. Porque essas situações todas não são mais suficientes para fazê-lo entrar ou ser arrastado por correntes de desequilíbrio. Ah, então ele já se iluminou. Não, iluminar-se é uma outra situação. Estamos falando do processo do despertar, da pessoa desperta já nessa situação que estou mencionando. Ah, então a pessoa se torna perfeito? Não, não é perfeito. Ele vai cometer os seus erros. Tem muita coisa a se experienciar. Tem colheitas ainda a serem feitas de plantios passados. Ele vai ser, sim, tentado, ele vai ser provocado, ele vai ser mal falado, ele vai ser testado, ele vai ser criticado, vão tirar sarro dele, toda a situação que todo mundo está passando. Porém, a diferença está que todas essas situações não o fazem mais sucumbir, não faz mais a pessoa estar chorando pelos cantos, se deprimindo, querendo tirar a própria vida ou tirar a vida de outras pessoas, ou corresponder, né, fofocas, ameaças com mais violência. Não, a pessoa está ali. Ele vai trabalhar, a mente dele começa a trabalhar de uma forma mais resoluta.
de uma forma mais nítida, mais clara, porque as coisas estão bem claras à sua frente. Sabemos muito bem, se uma pessoa é agressiva, violenta, lembre-se que quanto mais agressivo, mais violento uma pessoa possa ser, nada mais é isso do que máscaras para esconder a pessoa frágil que tem ali verdadeiramente. Então ele se utiliza de todo essas manifestações, essas reações violentas, verbais, físicas, ideológicas, para poder o quê? Para se esconder, porque essa pessoa então passou muitas situações traumáticas, problemáticas lá atrás. O desperto não, o desperto ele começa a trabalhar isso com uma maior eficiência. Não é que o desperto não vá se entristecer, não é que o desperto não chore mais, não é que o desperto não vai se sentir atraído por uma mulher ou por um homem, não é que o desperto não vai passar pela tentação de poder tirar proveito em cima de situações ou de pessoas. Não, tudo isso vai continuar chegando. A diferença está que essa pessoa agora ele observa, ele analisa para ele ver se convém ou não convém. Aí é uma outra história. Saibam que mesmo os iluminados, como os mestres que já tiveram em cima da terra, como Jesus, como Buda, como tantos outros, eles também sentiram os mesmos desejos carnais que cada um de vós sente. Sentiram também raiva, como todo mundo sente. Sentiram também vontade de se vingar, como todo mundo sente. Sentiram também medo, como todo mundo sente. Porém, isso tudo chegava até eles. Mas a condição momentânea daquele mestre fazia com que aquilo não fosse forte o suficiente para desviá-lo, para tirá-lo do caminho ou para fazer cair prostrado. Porque a verdade de quem está vivendo esse despertar, lhe dá forças, lhe dá amparo, na qual nada mais em cima da terra pode dar. Falamos hoje então sobre a situação do processo de despertar. O primeiro e segundo passo. Vamos dar sequência para poder entrar nos demais passos, para que vós vão entendendo, porque muitos de vós podem estar em um desses processos. Então é importante entender o que se passa em determinado momento, como a pessoa identifica, porque para muita gente esse despertar é como se a pessoa abrisse os olhos e visse aquilo que são as esferas superiores, ver um anjo, um mestre que aparece. Não, não é assim. Não caia nesse conto do vigário. Não é assim. Aquilo que a maioria das pessoas tem corrido atrás, eles têm encontrado, que é o quê? Utopias, fantasias. Quando vós passa a estar manifestando algo verdadeiro, então isso lhe dá suporte, isso lhe cria um alicerce que fará de vós, então, inabalável. São termos que vós também estão cansados de ouvir, de ter aquela fé inabalável, de ser um ser inabalável. O que é inabalável? Inabalável é isso, que alguém pode chegar e te fazer uma crítica, mas aquilo não é o suficiente para vós chegar em casa e chorar, porque vós então é feio mesmo, porque vós é baixo mesmo, porque vós é pobre mesmo.
porque vós é homem, porque vós é mulher, porque vós é de determinado gênero. Então, se tornar inabalável não é se tornar melhor do que os outros. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Nem o desperto, nem o iluminado. Porque a pessoa que entra nesse estado verdadeiro, ele passa a entender, a não só entender, mas a compreender o contexto da situação. Então ele deixa de ter pena das pessoas para ele passar a sentir compaixão. Mas vão entender o porquê então que lá esses mestres, quando agredidos, então eles sentiam compaixão, porque eles sabem das trevas da ignorância, da escuridão que aquela pessoa está imersa, porque eles também já estiveram lá. Sabe qual é a dificuldade. Não tem mais disputa de quem é melhor, de quem é mais bonito, de quem é mais rico. Vós não está mais em condições de poderes, se vós tem como objetivo comprar aquilo que seja um carro, um automóvel, que seja mais custoso, que lhe custe caro, mas o seu objetivo como uma pessoa que está desperta ou está no processo de despertar e vós tem condição para aquilo, vós está partindo para esse investimento, mas com um propósito que é de oferecer um conforto melhor e uma segurança mais adequada à sua família. Vós não quer o carro mais caro para que o vizinho olhe e fale, nossa, quanto o vizinho, esse meu vizinho cresceu, quanto ele se tornou importante para que ele seja aplaudido, para que ele seja olhado, visto, reconhecido por aí, por aquilo que ele tem. Lembre-se, não importa o que as pessoas estejam pensando, importa o que a pessoa está manifestando, a pessoa que está no despertar, a pessoa que já se tornou desperto. Vou encerrar aqui, então, essa orientação e daremos continuidade nos demais passos para o despertar. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.